Privilégio poder nos reunir nessa manhã para a honra, para a glória e para a exaltação do único Rei, o Rei Jesus. A gente já tem louvado a Ele, o culto é sempre esse diálogo, onde nós entregamos a Deus o nosso louvor, Ele fala conosco através da leitura da sua palavra, Ele ouve a nossa voz quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E Ele também fala conosco através da ministração da sua palavra. Então vamos ouvir a voz do Senhor. Hoje a gente está celebrando 2 anos de existência como igreja. E o foco aqui é a pregação da palavra do Senhor. Portanto, se você puder abrir a Bíblia no Salmo de número 8. A gente terminou agora uma série nos 10 mandamentos. A próxima série vai começar em algumas semanas. Mas eu queria que hoje a gente focasse nesse nome magnífico, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazido para nós a partir desse Salmo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças, que a gente pudesse iniciar a pregação do Evangelho falando aos seus corações. A gente hoje vai pregar no Salmo 8, e eu queria que vocês memorizassem apenas esse início e o fim do Salmo, que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, podem repetir? Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo começa e termina com essa frase para dizer que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo é grande, é tudo que a gente precisa viver. Mas no meio desse salmo, ele diz algo impressionante. No meio desse salmo ele diz assim, é que é da boca de pequeninos e de crianças de peito que ele suscita o perfeito louvor, que ele suscita força. E posso dizer um negócio para vocês? Deus ama quando vocês cultuam para Ele. Deus ama quando vocês usam as vozes de vocês para entoar louvores ao seu nome, porque Ele recebe toda a honra, toda a glória, e Ele poderia fazer isso de toda a criação, mas de uma forma especial, esse salmo diz que Ele recebe das crianças.
que vocês possam ter certeza, crianças, meninos e meninas, que Deus ama vocês e que Ele recebe o louvor de vocês com muita alegria na sua presença. Tá bom? Vamos orar juntos, agradecendo a Deus porque Ele recebe o nosso louvor. Deus amado, te louvamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor recebe o louvor de todas as criaturas. Mas esse salmo ensina que de uma forma especial, o Senhor recebe das criancinhas. Obrigado por isso. E nos faz entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Uma das coisas mais gratificantes que a gente tem como igreja, como conselho, é quando a gente recebe, isso tem acontecido, graças a Deus, com muita frequência, quando a gente está recebendo pessoas novas para o convívio da igreja, e, via de regra, o que tem sido quase que uníssono, são as pessoas dizerem, a gente está aqui pela pregação do Evangelho, pela centralidade de Cristo. Porque o nome dele é exaltado acima de todo nome. E esse salmo tem tudo a ver com o nome que o apóstolo Paulo vai dizer que está de fato acima de todo nome. O início desse salmo e o fim desse salmo começa com essa expressão magnífica. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E se você prestar atenção e olhar novamente para a Bíblia, você vai perceber que a palavra Senhor aí, que é repetida 2 vezes, ela na verdade é repetida de forma diferente. A primeira vez, Senhor, ele aparece em letras garrafais, letras maiúsculas. Todo o nome Senhor está em letras maiúsculas. A segunda vez, Senhor nosso, a primeira letra é maiúscula, mas o restante não. Então, apenas a primeira letra é maiúscula. Você pode dizer, mas qual a diferença que isso faz? A diferença é que em português, a gente só tem uma palavra para Senhor. Mas há 2 palavras distintas no hebraico aqui, onde a primeira, essa que aparece todas em letras garrafais, tem a ver com um tetragrama hebraico, que impronunciável, Jeová. Os hebreus olham para essa palavra e não conseguem sequer dizer esse nome, então eles usam a expressão Adonai. Mas essa expressão tem a ver com o Deus da aliança. O Deus que resolveu, apesar de todo o pecado humano, apesar do que existe no nosso coração, Ele resolveu deixar a sua glória, deixar o céu e entrar em aliança com gente pecadora como eu e como vocês. Ó Senhor, ó Deus da aliança, ó Deus imanente, o Deus que se revela em nós. Mas ele não termina por aí. E ele traz uma segunda expressão dizendo Senhor nosso. E essa segunda expressão é uma palavra Elohim, é a palavra que trata Deus como o Senhor de todas as coisas, como aquele que está assentado no trono do universo, como aquele que não apenas criou todas as coisas, mas governa, domina todas as coisas pela sua palavra de poder. E é precisamente, queridos, essa dupla expressão acerca do nome de Deus que faz esse nome magnífico, que faz esse nome extraordinário, que faz esse nome ser reconhecido, repito, como acima de qualquer outro nome que se possa referir. Porque muitas religiões podem apontar para uma deidade alta, para uma deidade sublime, para uma deidade que está distante.
E muitos então não conseguem sequer se chegar junto do seu Deus. E se nós apenas tivéssemos o Senhor do universo, como aquele que está transcendentemente assentado no seu trono, esse seria o caso do nosso Deus. A gente já pregou aqui em Apocalipse, capítulos 4 e 5. E nesse texto o trono de Deus é intransponível. É intransponível por quê? Porque existe um mar de vidro que corta por conta do nosso pecado, que nos proíbe de nos chegar na sua presença. Essa é a visão que Isaías teve. Quando viu o trono de Deus, se jogou no chão e disse: vou morrer, estou perdido, porque eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e eu sou pecador, os meus lábios são pecadores, não tem chance para mim. Entretanto, queridos, há muitos outros, até dentro do campo evangélico, infelizmente, que têm tratado Deus simplesmente como um amigo, como um camarada, como um ser imanente que é, e se esquece de que Ele é aquilo que Ele diz ser, o eu sou. É por isso que na nossa vigília, sexta-feira, nós trabalhamos todas as vezes que Jesus chamou para si a deidade. Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Entretanto, queridos, de uma forma linda e extraordinária, este que está assentado no seu alto e sublime trono, também está com um abatido e contrito de coração. Ele é o Senhor que resolveu entrar em aliança conosco. Ele é o Senhor imanente. Por isso ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se revela. E esse salmo então traz para mim e para vocês essa magnificência do seu nome. Em primeiro lugar, a partir do início do fim do primeiro versículo, a gente vai percebê-lo como esse ser transcendente, como esse Senhor do universo, como este Criador. E perceba, ele não é apenas um Criador. Tem muita gente que pensa Deus como aquele que criou e deixou um relógio no mundo para que o relógio pudesse então funcionar de acordo com a sua própria maquinaria. Mas o Deus da Escritura, ele não é assim. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele governa, ele controla, ele domina, ele sabe o nosso caminhar, o nosso levantar, ele conhece os pensamentos da nossa mente, ele conhece a palavra da nossa boca antes dela chegar à nossa boca. Ele conhece não apenas os nossos pecados, mas ele também conhece os nossos sofrimentos, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Mas, queridos, de uma forma extraordinária, esse conhecimento magnífico e absoluto de Deus faz com que esse salmo comece assim: Senhor nosso, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Por quê? Porque você expôs, porque tu expusestes nos céus a tua majestade. É impressionante como os salmos, eles, vez após outra, eles olham, eles fazem com que nós, como criaturas divinas, olhemos para a sua criação e possamos ter certeza absoluta de que há um Deus que governa todas as coisas. O Salmo 19 é um grande exemplo disso. O Salmo 19, ele começa dizendo as seguintes palavras: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Veja que coisa extraordinária. Ninguém que já viveu nessa criação,
ninguém que já respirou nesse mundo, ninguém que já um dia colocou um copo de água fria na sua boca, ninguém que já recebeu o carinho que fosse de uma mãe, ninguém que já viveu nesse mundo vai poder chegar naquele dia e dizer: eu não soube da existência de um Deus. Desde o início do mundo, Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz que Deus se revela através das coisas que foram criadas, até mesmo os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Os homens são, por isso, indesculpáveis. Não, nós não temos desculpa, porque nos céus Ele expôs a sua majestade. E aí a gente pensa: mas como assim nos céus Ele expôs a sua majestade? Ora, a gente mora na Flórida. Não sei se vocês viram há 2 dias atrás o que estava acontecendo com a lua. Meu amigo, na hora que ela estava nascendo, que coisa linda, que coisa extraordinária, que pujança, que glória. A gente pode aqui de manhã cedinho ir para o Cabo Canaveral e ver a glória maravilhosa de um sol nascente atrás do mar. A gente pode parar em Lakeland para almoçar e ver o final do dia lá do outro lado no Golfo, talvez visitando Melquiades e os irmãos lá de onde é mesmo? Fort Myers. E a gente poder ver o sol se pondo de uma forma gloriosa. E todas as vezes que você... Eu digo isso, queridos, porque não tem ninguém que não se impressione com isso. A gente vê aquele negócio todo dia, e todo dia a gente se impressiona. E todo dia a gente diz: Senhor, quanta glória, que coisa linda, que coisa extraordinária. Parece que os desenhos não têm fim. E é isso que o Salmo 8 vai continuar dizendo. Se você abrir aí no versículo 3... veja essa contemplação do salmista: quando eu contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes. Queridos, há aqui uma contemplação extraordinária do salmista que deve trazer para mim e para vocês esse desejo de contemplar aquilo que Deus fez. Nós, evidentemente, não abraçamos agendas que estão tão somente para desvirtuar o Evangelho. Mas o 3º mandamento nos diz que nós devemos não tomar o nome do nosso Deus em vão. E Deus se revela a partir das coisas que foram criadas. Deus se revela a partir da criação. Portanto, nós crentes devemos sim ser aqueles que melhor tratam da criação de Deus. Daqueles que querem ver mais glória, mais beleza, mais arte, mais vida. Porque Deus se revela por meio dessas coisas. É preciso, queridos, que comece a haver um desejo nos crentes em contemplar o belo. Em contemplar nas coisas que Deus estabeleceu a sua própria mão. Tem um cântico antigo que dizia: nas estrelas vejo a tua mão, no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar. Tudo Ele é para mim. Queridos, a mera contemplação das coisas que foram criadas deve trazer para mim e para vocês esse senso de admiração ao Deus que nos criou e ao Deus que não apenas nos criou, mas nos governa. Governa absolutamente cada passo da nossa existência. Esse domínio criacional, ele é trazido para nós ainda nesse salmo. Perceba que ele não apenas criou, mas quando ele criou algo especial. No fim da sua criação, no 6º dia, de forma diferente de tudo aquilo que ele já havia criado, ele disse: agora eu vou criar a minha obra-prima. Agora eu vou criar um ser que, diferentemente de todos os outros seres, vai ter a minha imagem e vai carregar a minha semelhança.
E se até aquele momento, no meio do sexto dia, tudo que Deus criou foi através da sua palavra, tudo que Ele criou foi através da sua voz, haja luz e houve luz, haja separação entre luz e trevas, houve separação entre luz e trevas, haja separação entre águas, e a partir da sua voz Ele foi criando animais, e foi criando jardins, e foi criando plantas, e foi criando flores, foi criando beleza, foi criando vida. Mas no último dia Ele disse: não, eu vou de forma diferente, descer ao lugar que já criei. E pegando estrutura já criada, eu vou formar com as minhas próprias mãos o homem. E não apenas vou criar o homem com as minhas próprias mãos, mas eu vou dar a esse homem domínio sobre todo o restante da criação. Lembra de Gênesis capítulo 1? Em Gênesis capítulo 1 é precisamente isso que Deus faz com os homens, com a sua obra-prima. Ele diz: dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves dos céus, dominem sobre os animais selváticos. Tudo o que existe está aí para que vocês dominem, ensinando, queridos, para mim e para vocês, a cosmovisão que nós devemos ter. Tudo que domina a nossa mente, a nossa vida, é ídolo. Mas tudo que nós dominamos para a honra e para a glória de Deus. Aplique isso em qualquer coisa na sua vida. Aplique isso em qualquer coisa na sua vida. Entretanto, esse salmo lembra-se desse domínio extraordinário. Veja aí o versículo 6. Depois de falar sobre o homem, depois de falar sobre essa criação perfeita de Deus, o versículo diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Perceba, queridos, existe algo diferente entre a criação do homem e a criação de todas as outras coisas. Eu e vocês estamos aqui, não simplesmente porque um dia Deus estabeleceu que todo ser que respira louvará o Senhor. Portanto, está aqui algo claro, absoluto. E se por acaso você chegou até aqui nessa manhã, sem ter feito isso de bom grado, se você está aqui por qualquer que seja a razão, porque um amigo lhe convidou, porque você veio celebrar o aniversário da igreja de um irmão, ou o que quer que seja, mas você ainda não se dobrou ao senhorio de Deus, ao senhorio de Cristo, eu quero que você saiba uma coisa: vai haver um dia em que você vai se dobrar. Vai haver um dia em que, independentemente da sua vontade, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Entretanto, como homem, foi a você dada a capacidade intelectual de pensar, de raciocinar e de poder não apenas olhar a criação e perceber que há um Deus, o que tornaria você indesculpável, mas a ouvir essas palavras dizendo: esse Deus Criador quer que você se submeta a Ele. Esse Deus que lhe deu domínio sobre todo o resto da criação quer que você entenda que Ele está sob o seu controle, que Ele está sob o seu domínio. Portanto, queridos, não percamos de vista essa transcendência extraordinária de Deus, para que possa haver em nossa vida temor e tremor. Ele está no seu alto e sublime trono. Ele é o Todo-Poderoso do universo. Um outro salmo antes desse aqui, o salmo de número 2, diz que Ele vem. Um dia Ele vem com um cetro de ferro nas mãos para julgar todos aqueles que não se submetem à sua palavra. Ah, que dia terrível vai ser aquele para aqueles que não se submetem a Cristo. Ah, que dia de angústia e de dor. Ah, que dia de derrota. Ah, queridos, que dia extraordinariamente péssimo. É algo que a gente não pode sequer imaginar o que será a fúria e a ira de Deus contra aqueles que não se submetem ao seu senhorio. Mas a você está sendo lembrado nessa manhã que Ele vive, que Ele reina,
E aí a gente parte para o segundo ponto desse salmo. Ele não apenas vive e reina, ele não apenas vem com um cetro de ferro na mão, mas ele vem também para resgatar o seu povo e para resgatar a sua igreja. Ele vem para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque aquele que está no seu alto e sublime trono, como eu já falei, ele também está com abatido e contrito de coração. Aquele que domina o trono do universo com sua justiça e com sua santidade. Justiça e santidade essas que nos faz tremer ao nos achegarmos junto dele. Também traz juntos dessa justiça e santidade o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. É por isso que no segundo ponto desse salmo ele vai perguntar: quando eu contemplo essas obras extraordinárias da tua majestade, quando eu contemplo os céus, as estrelas, a lua que estabelecestes, e percebo no homem pecado, injustiça, pensamentos maus, eu percebo no homem tantas coisas que nos afastam de Deus. A pergunta do salmista, queridos, deve ser a nossa pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? Como é que um Deus santo, todo-poderoso, como é que um Deus justo, como é que um Deus extraordinariamente santo e perfeito pode se lembrar de gente como eu e como vocês? O que é o Filho do Homem para que o visites? Nessa criação extraordinária de Deus, Ele nos fez um pouco menor do que Deus. E talvez a gente olhando essas palavras, a gente pense: caramba, eu sou tudo isso. E a gente vai perceber, queridos, que esse salmo, na verdade, ele não está necessariamente apenas falando de nós como pecadores, mas está falando do protótipo do homem perfeito. Todas essas palavras dos salmos, que claramente numa leitura apenas veterotestamentária, parecia que Davi estava pregando o evangelho e falando dessa imanência de Deus. Ele se lembra de nós. Assim como ele se lembrou de Noé na arca, ele se lembra de mim e de vocês nas tempestades da vida. Assim, queridos, como ele resgatou o seu povo do Egito, ele se lembra de resgatar todos aqueles que de alguma forma adoram-o em espírito e em verdade. Essa imanência de Deus, essa encarnação, fez com que o nome acima de todo nome, fez com que o Todo-Poderoso se esvaziasse, para poder olhar para mim e para vocês. Como isso poderia ser resolvido? Jamais poderia. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal e que a iniquidade ele não pode contemplar. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Se Deus olhasse diretamente para nós, queridos, se Deus olhasse diretamente para mim e para vocês, não sobraria nem a cinza, não sobraria nem o pó. Nós estaríamos tão fulminados diante da sua presença, porque quando o santo se encontra com o pecador se acaba. Quando o infinito se encontra com o finito se acaba. Quando o imortal se encontra com o imortal, é morte que acontece. Se Deus viesse para nós tão somente na sua ira, Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira do céu, a ira de Deus se derrama do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a sua verdade pela injustiça. Se apenas essa ira nos encontrasse, nós estaríamos perdidos. Mas o mesmo apóstolo Paulo disse nos versículos anteriores que a justiça de Deus, a justiça que nós inicialmente devemos temer e tremer, ela se revela onde? Ela se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É essa justiça de Deus revelada no Evangelho. O que é o Evangelho? Queridos, o Evangelho é tão complexo.
O Evangelho é tão profundo, mas ele é tão complexo e profundo que as grandes mentes desse mundo não conseguem entender. Ele é tão complexo e tão profundo que os grandes nomes da ciência, da criação, os grandes nomes do governo, aqueles que vocês seguem nas redes sociais, os grandes pensadores desse mundo, eles não conseguem entender. Como assim? Nós somos pecadores, mas porque esse homem, dizendo ser Deus, nasceu de uma tal virgem lá há 2000 anos atrás e viveu de forma perfeita. E esse homem morre num pedaço de madeira. E as pessoas que olham e que acreditam nessa história não vão mais para o inferno porque eles merecem, mas vão para o céu. Que história é essa? Isso não entra na cabeça porque é profundo demais. Mas ao mesmo tempo, queridos, isso é tão simples. Isso é tão simples. Se você acreditar pela fé que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se você entender que não é pelo que você faz, não é pelos seus méritos, mas é por aquilo que Ele fez naquele pedaço de madeira onde o seu sangue foi derramado 2000 anos atrás, você não vai morrer eternamente, mas a sua morte vai trazer vida para você, porque você vai abrir os seus olhos diante do Rei do Universo. E as criancinhas que estavam aqui, não as grandes mentes desse mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas e fracas e pobres para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Mas as criancinhas aqui, diferentemente das grandes mentes desse mundo, podem saber que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo para mim é real. Ele um dia há de voltar, eu sei, dizia uma outra canção. Ele é real. Ele não é apenas uma palavra ou uma história conhecida num livro velho e antigo que caducou. Mas ele é real. Ele é de fato o Deus encarnado que a partir das páginas desse livro, que é a sua palavra absoluta, nos aponta para Ele. E é por isso que Ele aceita o louvor de crianças de peito. É por isso que Ele aceita o louvor daqueles que são pequeninos. Porque essas palavras, em última análise, queridos, não são simplesmente acerca dos crentes redimidos. Mas repito, elas são acerca do protótipo de toda a criação, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, a voz das crianças, foi lembrado por Jesus lá em Mateus capítulo 21. Em Mateus capítulo 21, quando estava entrando triunfalmente em Jerusalém para ser morto depois, as criancinhas estavam ali cantando Hosana ao que vem em nome do Senhor. O narrador, inspirado, pegou essa expressão e disse: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste o perfeito louvor. Está lá em Mateus 21, 16. A pergunta, queridos, continua, e você deve fazer essa pergunta: quem é o homem? Quem é você? Para que o Senhor se lembre de você. O mesmo apóstolo Paulo que trouxe essa doutrina extraordinária, ele faz a mesma pergunta em Romanos capítulo 9. Quem somos nós para sequer discutirmos com Deus, porque Ele nos fez de uma forma ou de outra? 1 Coríntios capítulo 1, e afirma, queridos, que Ele de fato escolheu as coisas loucas, as criancinhas, para que aquelas que se acham alguma coisa sejam de fato envergonhadas. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. O livro de Hebreus, queridos, é extraordinário porque ele nos mostra a Cristo como sendo o tipo ou o protótipo de todos os tipos do Antigo Testamento.
O livro de Hebreus começa dizendo que até mesmo as profecias e até mesmo as formas de Deus se revelar já não mais são necessárias, porque havendo Deus outrora falado, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos fala por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é a expressão da sua glória, a expressão exata do seu ser, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade, de onde também intercede por nós. Depois o texto diz que ele é superior aos anjos, ele é superior a todas as criaturas celestes, a toda a glória que já foi criada. Depois ele vai dizer que ele é superior à lei de Moisés, ele é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior a toda a velha aliança, ele é superior a todas as coisas que já existiu. Mas aqui, queridos, no capítulo 2, ainda e quando está falando dos anjos, ele diz assim no versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, preste atenção, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco, o Salmo diz, menor do que Deus. Mas como, queridos, ele está falando acerca de Cristo, ele quer trazer ainda mais humilhação para Cristo, dizendo, o fizeste o menor do que os anjos. De glória e de honra o coroastes. E não é isso que 1 Coríntios capítulo 15 diz acerca de Jesus? Que haverá um dia em que ele colocará todos os inimigos por estrado dos seus pés. Haverá um dia em que ele derrotará, e foi na cruz do Calvário, onde ele derrotou todos os inimigos. Na sua ressurreição, ele derrotou o último inimigo a ser vencido, que era a morte. Aguardando nós apenas, queridos, agora, a última de suas promessas, que um dia ele vai voltar em glória, que um dia ele vai voltar para nos resgatar. Versículo 7, voltando, fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aqui é onde entra a fé. Vemos, todavia, aquele que, Jesus, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Querido, está aqui o Evangelho. Jesus se fez menor do que os anjos, porque os anjos não podem morrer. Por causa dos sofrimentos da morte, o Deus imortal se encarnou, se esvaziou. Ele sofreu as injústias e as infâmias que nos estavam propostas. Ele sofreu a ira do próprio Deus. Ele sofreu a fúria santa de um Deus que é absolutamente perfeito e que sempre vai requerer perfeição pela lei. É por isso que pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Queridos, livrem-se do legalismo, livrem-se de querer se justificar na lei, livrem-se de julgar os outros por conta de coisas que são tão somente criação da nossa própria mente. É pela fé em Jesus Cristo, é pela fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É porque ele morreu, é porque ele se esvaziou até a morte, que o apóstolo Paulo diz no início desse texto: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora esse salmo faz sentido para nós. Agora, quando nós temos o mesmo sentimento de Cristo, agora quando nós vivemos por Cristo, por Ele, por meio dEle e para Ele, agora quando nós somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor,
Ele olha para nós com seu olho de compaixão. O transcendente, o nome acima de todo nome, o Rei do universo, é também o Deus da aliança. É também o Deus que olha para mim e para vocês, cheios de pecados, e agora em Cristo, Ele se compadece, porque Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece as nossas tentações, porque Ele foi em tudo tentado à nossa semelhança. Não permitam, queridos, que a transcendência de Cristo, não permitam que o fato de ser Ele, o Deus Todo-Poderoso, afaste Ele de você. Ele se esvaziou para que você pudesse se chegar a Ele. Mas quando você se chegar a Ele, não se esqueça de que Ele é o Todo-Poderoso e de que Ele continua dominando sobre o universo, para que a sua vida seja colocada em perspectiva para a honra e para a glória desse Deus. E é por isso que esse salmo não poderia terminar de outra forma, mas da forma como ele começou. Ó Senhor, Senhor nosso. Ó Senhor, Deus da aliança. O Senhor é o Todo-Poderoso, mas é o nosso Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que a nossa vida, que a vida da nossa igreja e que o nosso futuro seja para a glória dEle, por meio dEle e para Ele. Eu vou chamar o pastor Sami.